Quais são os crimes hediondos cometidos contra crianças no regime militar? Estupro, abuso, violência, aborto e morte. Nem as crianças estiveram imunes das violências dos anos de chumbo. Prisão e exílio dos irmãos Nascimento. Suas fotos 3x4, marcadas com carimbos do DOPS, marcam nessas crianças a condição de prisioneiros políticos. Samuel Dias de Oliveira, Luiz Carlos Marques do Nascimento, Zuleide Aparecida do Nascimento e Ernesto Carlos Dias do Nascimento estiveram entre os mais jovens prisioneiros detidos pela polícia militar na ditadura. Tinham idades entre 2 e 9 anos. Não chegava nem a 10. Bizarro, é triste. Por mais absurdo que pareça, não foram as únicas crianças presas durante a ditadura militar. Mas eles ganham destaque pois foram exilados junto com um grupo de prisioneiros considerados extremistas. Crianças extremistas. As crianças foram capturadas no Vale do Ribeira em 1970, onde moravam com a avó. E no dia a dia eles usavam até nomes falsos, eram verdadeiras crianças vivendo na clandestinidade, com verdadeiros guerrilheiros. Seus pais faziam parte da luta armada contra o regime. A vanguarda popular revolucionária funcionava sob o comando do Lamarca, o Carlos Lamarca. Na cabeça maluca dos militares, as crianças também tinham que pagar pelos crimes dos pais que eram guerrilheiros, pela militância dos pais. Essas crianças foram detidas por 2 meses. 2 meses na cadeia. Crianças. O mais novo deles, o Ernesto, ele acompanhou os pais, que ele tinha 2 aninhos. Ele acompanhou os pais em 3 prisões diferentes, na UBAN, no DOICODE e no DOPS. E não só isso, como ele também presenciou as sessões de tortura que o pai dele sofreu. Sem terem cometido nenhum tipo de infração, além de terem nascido em uma família de terroristas, as crianças foram obrigadas a se retirarem do país. Brasil, ame ou deixo. Eles foram exilados junto com a avó deles. Pelo menos isso. Enquanto isso, os pais continuavam presos. Essas crianças, inclusive, foram incluídas na lista de presos a serem libertados. Como é que acontecia? Muitos grupos revolucionários da época sequestravam algum embaixador importante e, em troca do embaixador, eles pediam que alguns presos políticos fossem libertos para serem exilados. Aí, em uma lista, em troca de um embaixador alemão, eles pediram essas 4 crianças. Tá gostando desse vídeo? Espero que sim. Se tá gostando, deixa seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda demais. Ao todo, 48 prisioneiros políticos, além das 4 crianças, foram desterrados. Primeiro em direção à Argélia, vindo a obter asilo definitivo em Cuba. Presos em terra estrangeira e longe dos pais, os 4 só poderiam voltar para o país 10 anos mais tarde, em 79, com a lei da anistia, que significava que os presos políticos, que os exilados do país, poderiam voltar à terra natal. E se você acha que 2 anos é muito pouco, outro caso chocante é do Carlos Alexandre. Carlos Alexandre, ele não foi só preso, ele foi torturado. Ele era um bebê de 1 ano e 8 meses que foi torturado na ditadura militar. Lá no DOPS, o menininho sofreu vários ataques de choques elétricos em frente aos pais, Era uma forma de fazer com que os pais confessassem o que eles sabiam. Seus pais, o jornalista e cientista político Dermi Azevedo e a pedagoga Darcy Azevedo, eram acusados pelo regime de dar guarida a militantes de esquerda. O bebê foi capturado em janeiro de 74. O pai já teria sido preso um dia antes e a mãe
algumas horas depois ela também foi presa. O menino estava com a babá e não parava de chorar, né? Na hora que chegaram os policiais, ele não ficou quietinho. Descobriram ele ali dentro da casa, levaram ele, né? Viram que era uma forma de fazer o pai confessar o que ele sabia. O bebezinho, o Carlos Alexandre, não parou de chorar após a invasão da casa pela polícia. Para que ficasse quieto, um dos agentes da repressão deu-lhe um soco na cara, que ficou sangrando. No DOPS, o bebê ficou nas mãos da equipe do torturador Fleury, o famoso Sérgio Fleury. Na frente dos pais, o bebê foi torturado por 15 horas seguidas. A equipe do Fleury torturou um bebê de 1 ano e 8 meses por 15 horas seguidas. Os traumas trazidos pela prisão e pela tortura deixaram sequelas seríssimas em Carlos Alexandre. Em 2010, já adulto, Carlos Alexandre voltou a ganhar destaque na mídia porque finalmente ele foi reconhecido como uma vítima, né, pelo Estado, como uma vítima da ditadura. E na época, em entrevista à revista Isto É, ele disse que sofria de fobia social, que tinha vários traumas, que não tinha amigos e nem trabalhava, além de tomar antidepressivos e antipsicóticos. O mais jovem torturado do Brasil vivia sozinho, sem amigos, sem emprego. Carlos Alexandre Azevedo se suicidou em 2013, aos 40 anos. Hoje, a ditadura militar concluiu a morte de Carlos, iniciada em tão tenra idade. Escreveu o Movimento Nacional de Direitos Humanos na ocasião. Gente, eu faço esse tipo de vídeo não é para chocar, não é para lacrar, é para mostrar o quão sério foi esse período ditatorial no Brasil. Para mostrar que não era melhor na ditadura, não era. Coisa muito pesada acontecia, inclusive com crianças. Ok? Esse foi o vídeo de hoje da série Os Anos de Chumbo, né? Espero que vocês tenham gostado. Assista os outros vídeos sobre ditadura aqui no canal. Também tem alguns casos policiais. E deixa seu like, se inscreve, que isso ajuda demais o canal, tá?